Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu quero falar sobre uma das grandes profecias para os últimos tempos que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, o BRICS. Diante das profecias bíblicas, nós vemos que no fim dos tempos, nos tempos que antecedem ao arrebatamento da igreja, haveria dois grandes impérios, sendo um destes o império do anticristo, chamado pela Bíblia de o Império do Norte, o Reino do Norte, e um outro império também identificado como o Reino do Sul. Eu estudo escatologia desde os meus tempos de adolescência, inclusive eu até escrevi um livro intitulado Fim dos Tempos, falando aí sobre as profecias bíblicas, Inclusive, se você ainda não adquiriu o meu livro, você pode estar entrando em contato comigo, E eu estarei enviando para você. Custa R$25, Esse livro eu teria o maior prazer em estar enviando para você. E, inclusive, no meu livro, eu tenho um capítulo aqui onde eu falo sobre o Reino do Sul, Esse outro reino que irá existir também nos tempos aí do anticristo, quando o anticristo estará governando sobre a terra. E em Daniel capítulo 11, ali nós vemos, que fala sobre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ali nós sabemos que se trata do reino do anticristo, do império do anticristo. O anticristo ele vai governar sobre a Europa. O anticristo ele não vai governar sobre o mundo todo, como muitos pensam, Mas o anticristo ele irá governar sobre a Europa, sobre aquele território, que era o antigo Império Romano. Então, aqueles países ali da Europa serão unificados e serão governados pelo anticristo. Mas a Bíblia fala também de um outro reino, tão forte quanto o reino do anticristo, E esse outro reino, ele é identificado pela Bíblia como sendo o reino do sul. E na Bíblia, nos livros aí de Ezequiel, de Jeremias também, nas profecias sobre o Egito, nós podemos identificar esse reino do sul como sendo ali o Egito, ele tendo ali uma participação muito forte nesse reino do sul. E até alguns dias atrás, até há pouco tempo atrás, eu mesmo que escrevi sobre esse reino do sul, E parecia, para mim parecia impossível essa profecia ela se cumprir, Diante da situação do mundo em que nós vivemos hoje, E as profecias se cumprindo assim de um modo acelerado, num ritmo acelerado, e nós vemos as coisas acontecendo, e o anticristo aí prestes a se revelar, Nós entendemos, parece que nós estamos bem próximos aí de uma terceira guerra mundial, e o anticristo está para se revelar a qualquer tempo, Nós vemos assim, as coisas acontecendo de uma forma muito clara, as profecias bíblicas se cumprindo de uma forma assim extraordinária, muito clara. E então parecia assim uma coisa impossível, esse reino do sul, essa profecia se cumprir. Parecia uma coisa assim meio que na contramão das profecias. Mas ultimamente agora com o surgimento, com essa ascensão do BRICS,
nós vemos que as coisas estão se encaixando perfeitamente. O BRICS, né, a união de 5 países, começou aí com 5 países, né? O BRICS é uma sigla, né? São iniciais destes países, sendo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? Que formaram no início essa confederação, esses 5 países, que formaram aí uma união, né? Com a intenção de fazer frente ao G7, né? Aos países do norte, aos países mais ricos, né? Aos países do grupo G7. E posteriormente também entrou para o BRICS mais alguns países, né? Já sendo hoje um total de 11 países fazendo parte do BRICS, né? Já passou a fazer parte do BRICS, né, ou vai passar a fazer parte a partir do dia 1º de janeiro de 2024, a Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia, já passando então a fazer parte do BRICS, um total de 11 países, né? O BRICS também já conta com uma população de 46% da população mundial. Também já somando aí um total de 40% do PIB mundial, né? Então, nós vemos que esse reino ele está sendo formado aí de uma forma extraordinária, né? Já existem também alguns outros países, vários outros países, né? Vários outros países querendo fazer parte do BRICS. E provavelmente aí os países da África, né? Certamente vão passar a fazer parte também do BRICS. E diante das profecias bíblicas, né? Nós imaginávamos que essa federação de países que formavam o Reino do Sul seria composta pelo Egito, Líbia, Etiópia e Sudão. São os países mencionados diretamente nas profecias bíblicas, né? Mas agora nós entendemos, né, que não será somente estes países. Então, assim, a gente pensando nestes 4 países apenas, né, parecia uma coisa impossível de se formar um grande império, de se formar um reino forte, porque o Egito, né, esses países, essa região é uma das partes mais pobres que existe no mundo, né? O Egito, inclusive, né, é um país pobre, e é um país que onde é uma região de muito petróleo, né, onde pode haver ali grandes mudanças decorrentes, né, do petróleo. Mas agora com a ascensão do BRICS, né, nós vemos que as coisas estão clareando, nós estamos entendendo, né, que não é somente estes países que formarão o Reino do Sul. A Bíblia diz em Jeremias, lá no capítulo 46, né, a partir do versículo 8, diz assim: o Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Então, aqui nestes versículos, né, nós vemos aqui falando aqui sobre o Egito, né? Sobre o Egito aqui sendo uma nação forte, sendo um povo forte. Aqui também cita
a Líbia, né? Os etíopes, né? Put, se referindo ali à Líbia, né? E então nós imaginávamos, cita aqui também a Etiópia, nós imaginávamos que essa federação de países seria somente esses 4 países, né? Mas nós vemos agora que não será só estes 4. Mas o Egito ele terá um papel importante, importantíssimo, né? Nesse reino do sul. A Bíblia nos ensina, né, de acordo com as profecias, nós vemos que quando estes 2 reinos estiverem formados, né, haverá muitas guerras entre estes 2 reinos, até os tempos depois do arrebatamento da igreja, quando o reino do norte, que é o reino do anticristo, derrotará o reino do sul, né? E hoje nós vemos que esse reino está se formando. A China, inclusive, hoje ela está investindo pesado no Egito, né? E ela está construindo uma cidade no Egito, ela está investindo muito no Egito, porque o Egito ele tem uma posição estratégica no mundo, né? E diante das profecias bíblicas, né, nós vemos que havendo um reino na Europa, o reino do anticristo, né, um reino ali na Europa, um reino forte, e um outro reino para combater, né, para fazer frente a esse reino. O Egito ele ocupa uma posição estratégica, né, pela sua localização geográfica, né? E o Egito ele não lutará sozinho. Ele certamente haverá outros países aí dando sustentação, né, financeira a ele. Por isso a Bíblia fala sobre o Egito, né, que vem subindo, né, o Egito que será um povo forte, uma nação forte, um povo forte, né? Mas isso acontecerá não pelos seus próprios recursos, mas porque haverá outros países dando sustento ao Egito. E hoje nós vemos essas profecias aí se cumprindo. A China, que é uma grande potência mundial, já está investindo no Egito ali, né, pela sua posição geográfica no mundo, né? E já se fala também de uma nova moeda, uma outra moeda forte, né, para fazer frente ao dólar, né? Então nós vemos que as profecias lá vão se encaixando tudo perfeitamente. De acordo com as profecias bíblicas, no final dos tempos, os Estados Unidos deixará de ser uma nação influente, uma nação forte como é hoje, né? Nós vemos aí que isso já está sinalizando para acontecer, né? Com uma outra moeda forte no mundo, o dólar vai se enfraquecer, os Estados Unidos, com o tempo, ele vai perder influência, né? E nós vemos então que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir até a última palavra, né? Aquilo que está escrito será cumprido. Que Deus abençoe a todos e eu vou ficando por aqui.